Bom dia, São Francisco de Assis. Muito obrigada. Senhor, agradeço-te por tudo que fizeste em benefício dessa família, que considero minha também. Não mereço que teu convívio nas minhas andanças e peço-te em favor dos sofredores, à luz do entendimento, que eles sejam curados dos males da carne, porém, que não se esqueçam do tratamento espiritual, exercitando todos os dias a conduta reta, estimulando a renúncia das coisas supérfluas, desativando os instintos inferiores, corrigindo os desatinos referentes aos ímpetos da carne e melhorando as ideias de perdão e de caridade. Aí, só um momento aqui. Silvio faz uma coisa bem interessante, eu acho legal isso também, assim, só para justificar, né, onde estamos. É o momento em que Francisco encontra aquela família tão maravilhosa, né, em Roma, que acolhe ele com o maior carinho e que pede um favor para ele também, né? Pede um auxílio para ele ajudar a filha enferma. E eles são portugueses e estão ali, né? São comerciantes também, só para situar. Bom, nós te pedimos, Senhor, que não nos deixes cair em novas tentações, no que se refere à usura, à mentira e ao ódio, e que cresça em nós o ambiente àquela que não esquece o trabalho honesto. Nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus, o Cristo da vida, que os nossos gestos impensados, que possam ferir os outros e que a nossa vida possa ter a sequência que corresponda às vidas dos santos, a presença dos grandes sábios junto de nós. Confirmamos que nossa irmã esteja curada de seus males físicos. Dati, sai daqui, Dati. Vai para lá. Desculpa, gente. Confirmamos que nossa irmã esteja curada dos nossos males físicos, mas a preocupação e com a sua alma... Peraí. Mas a preocupação é com a sua alma, e que ela possa ser curada igualmente pelo despertar para a verdade, que seja ela, de agora em diante, uma luz nascida do amor, e que nunca pede, e tudo suporta, que nunca exige, e tudo dá, que nunca odeia, mas abençoa sempre. Quanto a mim, este teu filho e devedor comum da humanidade, ajuda-o a melhorar, e a cumprir a tua vontade, não a minha, porque sabes melhor do que eu, e de que mais preciso, como um servo fiel do teu mandamento. Lembro-me, nesse momento, de Maria Santíssima, nossa Mãe, e das criaturas que ela interceda por nós no reino em que habita, e que guie esta casa na pauta dos deveres que se propôs a seguir, alimentando a fé e cuidando do próximo, como se fosse continuação dos próprios familiares. Que Deus, na sua glória e majestade, abençoe a todos nós. A moça já estava dormindo profundamente, coisa que não fazia há dias. O ambiente estava sereno. O português chorava baixinho e sentimentos da velha que não eram outros. Francisco pediu para que todos saíssem do quarto e deixassem a moça sozinha, pois ela estava em condições de rápido restabelecimento. Um leve perfume inundou a atmosfera do quarto, acompanhando os assistentes recendendo por toda a casa. A alegria era indescritível e a esperança dos três personagens era vê-la no dia seguinte. Francisco estava enganado, sabia da cura instantânea da moça, porque tinha ouvido quem nunca falara mentiras. No outro dia, a moça acordou cedo, chamando a criada com alegria. A Frânia, vem cá, chama igualmente meu pai, chama meu pai, a Frânia, eu estou curada. Que bom, meu Deus, eu estou curada. Sinto-me perfeitamente bem, graças a Deus. Eu tive um sonho, Frânia. A criada, logo chegando, ouviu a narração da senhorinha Dália e ficou patada, dizendo em seu íntimo: aquele homem é um santo, o senhor Francisco é um santo. E foi correndo chamar o seu patrão.
Este chegou correndo, abraçou-a corando e dizendo: graças a Deus, Ele nos ouviu. Ele ouviu as nossas orações e falou alto: esse homem é um santo. Manda procurar Francisco para que ele presencie o que foi feito pelas suas mãos. Beijou as mãos da filha, que ainda fraca, mas perfeitamente limpa. As chagas que antes haviam em evidência por todo seu corpo pediu comida. Toda a família se movimentou, festejando o acontecimento o acontecimento da saúde instantânea de Adália. Procuraram Francisco e seus companheiros, porém não encontraram. Saíram todos de madrugada deixando um simples escrito pelas mãos do Frei Leão. Estimados amigos, José Maria e família, agradecemos por tudo que fizeram por nós. A nossa gratidão é tamanha que somente Deus pode lhes pagar. Rogamos as bênçãos para toda a família e para a irmã que estava enferma, pedindo de coração a Jesus que a acompanhe sempre em suas lutas. Desejamos a todos muita paz e bastante trabalho em favor dos pobres, dos famintos e dos nus. Fomos obrigados a partir sem as devidas despedidas que o coração não aceitou. Pedimos desculpas para essa nossa falta. Somos sempre seus devedores. Mas o dever nos chama para os serviços urgentes do campo da nossa religião. Orem por nós, que seus sentimentos de fraternidade muito poderão nos ajudar, já que bem sabe dos nossos ideais. Algum dia poderemos nos encontrar, se Deus quiser. Um abraço fraternal. Adeus. Do servo, que muitos os estima, Francisco. O dono da estalagem ficou inquieto por não ter encontrado Francisco e seus companheiros. Também Dona Zita, sua filha, e a Frânia. Mas o que fazer? Ele tinha de atender primeiramente a Deus e a Jesus. Francisco buscou outra área de pouso para evitar constantes agradecimentos e enviou pelas linhas competentes anúncios ao Papa Inocêncio III de que tinha urgência em falar-lhe acerca de coisas de grande interesse para a comunidade católica, e esperou muitas horas no Vaticano. Mas, quando recebido por alguém que servia de olhos do prelado, esse deixou chegar aos ouvidos de sua santidade que se tratava de um bando de mendigos, que tinha boa conversa, mas que podia ser comovente, corada, para tornar o seu precioso tempo. O Papa meditou alguns instantes sobre o assunto e disse com parcimônia: diga-lhes para voltarem outro dia. Tornou a pensar e terminou sua curta frase: se for mesmo coisa interessante para o bem da igreja, voltarão quantas vezes forem necessárias. Se estiverem realmente brincando com as coisas divinas, desistirão. O assistente papal voltou velozmente, a fim de ficar livre daqueles homens mal dentro do Vaticano. E transmitiu o recado de sua santidade, vestidos dentro do Vaticano, e transmitiu o recado de sua santidade. Francisco e seus companheiros de ideal agradeceram com gentileza e procuraram as ruas movimentadas de Roma. Contemplaram os jardins, admiraram as flores em profusão, brincaram com algumas crianças que passavam e se aproximaram dos pombos que forravam o chão onde pisavam. Sentiu a natureza palpitar, vívida em tudo, notando que não existem barreiras nas coisas de Deus e que o amor a tudo facilita, para quem sente e ama a todas as direções. Francisco disse com alegria: Frei Leão, onde estás? Respondeu o frade: estou aqui, Senhor. Então, escreve o que vou dizer. E passou a falar: benditos sejam as dificuldades que nos agridem e fazem pensar. Benditas sejam as horas que gastamos em função do bem eterno. Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar.
Bendito seja quem não nos conhece e não acredita em nós. Bendito seja quem nos compara com vagabundos e indolentes. Bendito seja quem nos expulsa com párias ou fanáticos. Bendita seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem nos quer esquecer, impaciente. Bendito seja quem nos paga, quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca por ignorância e covardia. Bendito seja quem nos experimenta no correr do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem não nos agrada no momento. Bendito seja quem exige de nós a perfeição. Bendito seja os que nos maltrataram o coração, porque verdadeiramente são estes meus filhos, os nossos vigilantes, e os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança, pois Deus, através deles, nos ajuda na autoeducação, de maneira que fiquem certas todas as portas para o amor universal. Francisco e seus companheiros continuaram caminhando em direção à estalagem para descansar. Lá chegando, conheceram o dono, que era italiano, e que, à primeira vista, os rejeitou, cuspindo ao lado, pela singeleza dos viajantes. Na mesma hora, mandou apresentar-lhes desculpa por não poder hospedá-los, mas porque já estava comprometido anteriormente com outras pessoas, e que nada precisariam pagar pela noite que tinham dormido na hospedagem. Francisco insistiu em pagar, com alguns recursos que ainda restavam, mas o estalajadeiro não quis receber. Assim agradeceram e partiram sem revolta. Francisco, imensamente inspirado, falou a Frei Leão. Frei Leão, abre o livro de Deus sem a tua participação na escolha de que vais ler. Frei Leão tirou do bolso o livro e atendeu a Francisco interrogando. A página toda? O filho de Dona Pica respondeu com bondade. Não, somente onde o teu dedo polegar se encontra prendendo o escrito. E ele passou a ler, pausadamente, a fala de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que registra o seguinte conceito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Francisco sorridente disse a Frei Leão, com entusiasmo, Frei Leão, toma a ler para nossa felicidade e ampara o coração. E Frei Leão tomou a ler. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Léo, só uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? Quando o Francisco e todo o pessoal que eu acompanhava, quando eles são quase que expulsos, né, do Vaticano, né, ele faz uma oração muito bonita por todos aqueles que produzem algum efeito negativo nos outros, né? Isso me chamou a atenção porque a gente costuma rezar por aqueles que sofrem, né? E ele mostra que, na verdade, assim, pode ser mais importante você pedir por aqueles que fazem sofrer. Porque, como ele diz aqui na leitura do Frei Leão, os que sofrem, essa é a vontade de Deus. Por algum motivo, por algum acordo, por alguma combinação, eles estão passando por certas dificuldades porque são necessárias a eles. Mas aqueles que precisam realmente de muito amor, de muita compreensão, são os que fazem esses sofrerem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que repensar, que a gente se condói, se emociona, se martiriza junto com aqueles que sofrem e muitas vezes maldiz aqueles que fazem sofrer. E a gente tem que inverter essa forma de ver as coisas. A gente tem que dar muito mais amor aos que fazem sofrer e ajudar os que sofrem a compreender que o sofrimento nada mais é do que um acordo que ele fez com a espiritualidade em algum momento.
que mesmo que ele não seja ciente agora, o espírito dele sabe por que que ele passa por aquilo. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Vamos pedir mais e mais pelos que fazem sofrer. E vamos ser só companheiros daqueles que sofrem. É muito. Olha, eu vou te contar, viu? Realmente é um aprendizado que eu acho que é fora, fora ainda do meu entendimento, essa luz toda. Porque, assim, a primeira coisa que a gente faz, de fato, que a gente, né? Eu vou falar de mim, é se indignar mesmo. Falar, que esse cara sacana, olha o que ele está fazendo. É muito complicado. Juro, falo por mim, assim, talvez a minha incompreensão e a minha ignorância até. É muito difícil isso. A primeira coisa que eu faço é ficar indignada. É me indignar com a pessoa que faz esse tipo de maldade, qualquer tipo de maldade, né? É um aprendizado que eu ainda não consegui alcançar. Vou ter que rezar mais, sabe, Nilson? Teu filho tem Mas razão. por isso, Léo, que a gente está aqui, nesse mundinho, que ainda é provas e expiações, para ser ajudado. Se a gente já tivesse totalmente essa consciência, a gente estava no outro grupo que está vindo para cá para ajudar. Mas isso é interessante e vem com o tempo, assim. Eu não acho que seja uma coisa assim, você colocou num aspecto um pouco negativo dessa nossa dificuldade ainda de perceber e de se conduzir no dia a dia assim. Isso é gradativo. Eu e a Ismael, a gente conversa muito, quase que diariamente, né? A gente sempre bate um papo rápido. E a gente tem uma prática individual. Tudo isso que a gente faz em grupo, a gente faz sozinho também. E no início eu fazia sempre voltada, né, para grupos específicos que sofrem, né? Sofrem aqui, sofrem isso, sofrem aquilo. E depois, num dado momento, eu conversei com ele que a inspiração que me veio não era abandonar esses que sofrem, mas começar a focar em zonas mais escuras, exatamente nesse ponto. Os que causam, seja lá por que motivo for, esse sofrimento ou essa permanência desses que sofrem em atitudes, em viciações que os prejudicam. Eu fui aos poucos mudando. Lógico que eu não abandonei os que sofrem, né? Mas eu comecei a focar mais onde tinha mais desejo de manter esses sofredores na penúria. E você vai vendo que isso vai se tornando automático e você vai percebendo que você trabalha mais, você auxilia mais. Ao invés de só dar a mão para quem tropeçou e caiu ou foi empurrado, você faz isso com uma mão e com a outra você abraça quem empurrou. A indignação, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, pensar no ato, né? Tentar separar a atitude da pessoa, né? E talvez fique mais fácil da gente começar a tentar, né, perdoar um pouquinho, não é perdoar, né, a tentar separar a atitude da pessoa, porque uma das coisas que eu gosto de fazer muito é tentar analisar por que a pessoa fez isso. Onde é que a pessoa chegou? Por que essa pessoa chegou a isso? O que será que levou ela a fazer isso? Seja a pior coisa que for, né? Sei lá, a história de vida, de vidas passadas, disso, do que for. Para tentar entender um pouquinho, para a gente conseguir entender esse contexto, porque nada é ao acaso, né? Então, assim, claro, a pessoa que sofre, a gente sente, mas quem faz a dor, quem faz o sofrimento é muito triste. Uma das pessoas que eu sempre lembro, quando aqui em Brasília, teve um tempo atrás, que foi até falado aí muito na televisão, o rapaz lá, que foi caçado, né?
foi caçado pela imprensa, pela polícia de Goiás, aquela coisa toda. Gente, volta e meia eu me pego rezando para ele, nem sei por quê, mas assim, me penalizou o rapaz ser tão caçado. Não estou dizendo que a atitude dele não tenha sido errada, indigna, mas é uma pessoa digna de ser oração por ele, porque era tanto ódio contra aquele moço, tanta coisa ruim contra ele, que me penalizou. E esses dias eu passei lá pela região onde a gente estava passando, e eu falando assim, gente, eu lembro desse rapaz que merece tanta oração, né? Porque eu fico assim, será que alguém ora por ele? Porque é muito duro, né? Tanta gente jogar pedra e ter ódio contra uma pessoa e pelos atos dela, né? Mas ela é filha de Deus, né? E ela é, sei lá, a gente tem que pensar, né, nesse negócio, talvez. Nesse ponto, eu acho que esse nosso trabalho ele é um bom exercício, porque no momento que a gente vai tentando, a cada vez mais com o coração, tocar o que há de mais puro e sagrado, o campo consciência alerta, aquele âmago que é divino, aí você percebe que não existe o algoz e a vítima, né? São todos seres divinos que estão nesse processo de aprendizado. E que esse ciclo algoz-vítima, ele é muito, muito complexo. Então, eu vejo o Francisco muito nisso. Aonde puder, ele está despertando o divino em todos os seres. Então, aonde aparecer é o algoz ou a vítima, mas ele está iluminando todos. Né? E acho que isso vem muito, sentir o coração. O que o mundo maior está apresentando para ser despertado. E aí cada vez mais eu me percebo que a gente está numa montanha, à medida que vai subindo, vai tendo, cada vez mais a gente vai tendo visões mais amplas. No futuro vai ser mais ainda, amanhã vai ser mais. E me parece, vendo figura como Francisco, esse ponto que ali ele já vê todos como seres divinos. É a luz, e eu acho que esse nosso trabalho ele coloca muito isso. É esse trabalhar mesmo por todos os seres e não mais ficar olhando a condição que ele está, mas o que ele é, que somos essa essência divina. Então, eu vejo muito por esse ponto, sabe? E aqui no texto, eu gostei também demais da figura do Frei Leão, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Frei Leão, porque, né, muitos sabem aqui que eu amo profundamente o Pietro Baldi. E que aqui, né, mostra que o Frei Leão, primeiro ele estava como Pátios, na época ali do João Evangelista, era o discípulo dele Pátios. Aí depois ele veio como Frei Leão e depois veio como Pietro Baldi, tendo como Francisco o mentor. E é interessante que em todas essas, tanto como Pátios, né, que ele já era todo intelectual, ele tinha passado por experiências na Grécia, e depois ele se tornou discípulo de João Evangelista, depois como Francisco, ele que era o escrivão, né? Então vai ter muitas partes aqui que é, Frei Leão, escreve aí. Aí, muito que a gente conhece do Francisco era o Frei Leão escrevendo as experiências ou as informações que o Francisco pedia para que fossem escritas. E aí depois ele vem com Pietro Baldi ainda como um escrivão da egrégora franciscana, né? Porque quando começa a ler a obra do Pietro Baldi, toda ela é uma egrégora franciscana. E então sempre me toca muito aí quando aparece Frei Leão, escreve aí. É um carinho que eu tenho muito grande pela figura do Frei Leão. Só uma curiosidade, o Pietro Baldi, né, no caso, ele sabia que ele era a reencarnação de Frei Leão ou não chegou a... Ele não comentava nada disso.
Não, na verdade, ele tentou o máximo possível não falar nada dele, né? Então mas ele tinha esse contato com essa entidade que se apresentava para ele, que não quis se apresentar, né? Então ele chamava de sua voz, e e era com ele que tinha as experiências em estados alterados e depois ele escrevia, né? Ele entrava às noites em estados muito além, lá ele vivenciava muitas experiências e aí ia depois escrevendo. Essas experiências, às vezes, ele ficava em estados alterados e quando voltava era às 5 da manhã. Às vezes passava a noite toda em estados alterados e aí depois ele ia escrevendo as experiências. Então ele nunca falou nada nem sobre a natureza de sua voz e sobre as suas vidas. Só fazer um comentário aqui também dessa última dessa parte que ele pede para ele abre o livro aí e vê o que o que tem pra gente, né? Então, quando a gente se coloca não como julgador, como assim, se coloca como um canal, né? Que eu tento sempre repetir isso para ouvir o que tem pra gente, né? E aí o Frei Leão fala assim, toda a página, ele fala, não, só onde o dedo está, olha a confiança. Né? Se fosse a gente, ia falar, não, lê o livro inteiro, né? Pra gente saber o que é a mensagem que vem pra gente. Mas a confiança é isso, só onde está o seu dedo. Então, uma confiança tão plena, né, nessa mensagem que a gente recebe. Então, a todo momento, assim, o que a gente tiver dificuldade ou tiver é só se colocar, né, sair desse julgamento e se colocar, o que é, onde é que eu ponho o dedo que eu vou ouvir, né, onde é que eu boto meu coração para escutar realmente o que Deus está me falando e como eu devo proceder, né. A Diva puxou um ponto, né, da racionalidade que ela sempre coloca, né, que ela é muito racional. Mas se a gente parar para ver o amor, do ponto de vista humano, né, ele é irracional. Ele perdoa tudo, ele aceita tudo, ele não julga nada. Então, você racionalizar, você tentar entender, você vai entender a que nível? Ao nosso nível? A nossa compreensão? Então, não serve para a gente compreender a grandiosidade dos fatos que estão envolvidos. Porque a nossa capacidade de compreensão é infinitamente menor do que atingiremos um dia. Então, acho que na questão do amor, a gente não precisa entender, a gente não precisa racionalizar, a gente não precisa procurar justificativas. É amar. Porque quando a gente ama de verdade, seja nosso filho, nosso pai, nosso vizinho, nosso melhor amigo, ele não tem defeitos, ele não comete erros, ele não faz absolutamente nada que te desagrade. Porque esse é o verdadeiro amor. O amor permite que cada um seja aquilo que nasceu, foi criado para ser, para crescer, para melhorar, sem que a gente interfira nisso, sem que a gente analise isso, sem que a gente julgue isso. E é isso que a gente vem treinando aqui. Amar do mais belo ao mais feio, do mais justo ao mais injusto, do mais bondoso ao mais malvado. É amar. E se a gente começar a fazer isso sem se preocupar se isso é bom, se isso é ruim, se isso fere as leis da sociedade, se não fere, a gente começa a caminhar e, com certeza, a cada passo, a gente vai vendo que um ou outro começa a andar na mesma direção, não seguindo a gente, porque a gente não é exemplo de nada, mas sentindo esse sentimento que começa a crescer, e à medida que ele cresce, ele irradia.